A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós vamos meditar no capítulo 22. Esse capítulo 22 de Êxodo continua falando a respeito das leis que o Senhor estabeleceu depois dos 10 mandamentos. E neste nós vamos ver a respeito da lei da propriedade e também da lei da imoralidade e da idolatria. Nessas leis, eu vou ler para os irmãos aqui alguns versículos, no capítulo 22, por exemplo, os versículos 1º, 2º e o versículo 3º, e depois no versículo 16 e também no versículo 17 e o versículo 20, onde a Bíblia vai nos dizer o seguinte: 22, versículos 1º, 2º e 3º. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. E o versículo 4, para a gente compreender, o sentido vai dizer: se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. E agora, os versículos 16 e 17 e também o 20, que diz: se alguém enganar uma virgem que não for desposada e deitar-se com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-la, dará dinheiro conforme o dote das virgens. E o versículo 20, E o versículo 20 diz: o que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, este é uma porção do capítulo 22 de Êxodo, pois a gente não tem tempo suficiente para discorrê-lo todo. E o que eu quero trazer à reflexão para nós neste momento é que eu olho para as leis estabelecidas pelo Senhor e me vem à memória as leis estabelecidas pelo homem. Quando nós olhamos, nós vamos ver que aquilo que o homem ele estabelece nas suas leis segue um princípio, e quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vai conhecer que estas leis das Sagradas Escrituras, elas são muito mais remotas e antigas do que as leis estabelecidas pelo homem, nós podemos compreender que o homem ele é inspirado por Deus a fazer as suas próprias leis, mas obedecendo àquilo que o próprio Deus já havia previamente estabelecido. Por exemplo, nós vemos que existem leis acerca do furto, e aqui está em Êxodo no capítulo 22, a Bíblia estabelecendo princípios para situações como esta, ainda no tempo antigo, quando o povo de Deus foi chamado pelo Senhor para viver conforme a sua vontade. Para isso, nós vamos perceber
como eram as penas que eram estabelecidas na lei do Senhor para as pessoas que cometiam crimes na lei civil estabelecida por Deus e não pelo homem. A Bíblia diz que quando alguém furtava um animal e o degolava ou vendia, essa pessoa deveria pagar 5 animais caso fosse um boi, ou 4 caso fosse uma ovelha. Porém, se aquele animal fosse encontrado ainda com aquela pessoa que o havia furtado, ela pagaria, o dobro, ou seja, se era um animal, ela pagaria 2, devolveria o animal e pagava mais um animal para a pessoa. E a Bíblia diz ainda que se na situação do flagrante houvesse alguma situação em que o ladrão fosse morto, e isso fosse durante a noite, logo a pessoa que feriu aquele ladrão estaria livre do sangue, não seria culpada, por aquela morte. Mas se fosse durante o dia, quando a Bíblia diz que se o sol houver saído, então a Bíblia diz que se caso fosse dia, então ele seria culpado pelo sangue daquele moço. Isso assim segue, algumas outras leis a esse respeito. E já agora no versículo 16, aí vai falar sobre alguém que engana uma moça que com certeza está aí ansiosa para se casar e talvez fosse enganada por alguém. Aí, segundo a lei estabelecida também, o homem que enganasse uma mulher deveria casar-se com ela. Se os pais dessa moça não concordassem, porque os irmãos sabem que neste tempo, conforme a gente viu em reflexões anteriores, mostrando o casamento de algumas das pessoas daquela época, se a pessoa fosse casar-se, era necessário os pais concordarem, e na verdade muitas vezes eram os pais quem escolhia os cônjuges para os seus filhos. Assim, nós vemos que Deus vai estabelecendo as leis para a boa convivência do povo. E assim nós aprendemos que as leis do homem, elas são também parecidas com as leis do Senhor, porque o homem foi estabelecido por Deus e Deus colocou no seu coração a sabedoria, parte daquela sabedoria que há no próprio Senhor. Assim nós seguimos na nossa reflexão e amanhã tem mais. Eu espero você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.